Ok. Lá embaixo, tá vendo? Agora virou em ciminha. Ah, então desculpa. Então manda a galera desligar o som, porque senão você fica incomodado. Ok. Posso começar? Vamos nessa? Bom, Um minutinho, um minutinho de time para a galera entrar. Então, sobre o comando do professor Dr. Fernando Dantas, na companhia do André Joaquim, do Geraldo, do Roger Roque, do Lindolfo, do Bertolini e de todos os demais. Parafraseando Dantas, é sem pegadinha o caso que eu vou apresentar. É um moço jovem de 26 anos, teve uma colisão carro-ônibus, estava no banco de trás, teve perda de consciência e acordou no hospital. Apresentava uma dor no pescoço 6 em 10. Botelho, tem um microfone ligado, pede alguém aí, o anfitrião desliga o de todo mundo. Tem uma Algum dos colegas televisão está com o microfone ligado e a televisão por trás. Vou pedir a todos fecharem o seu microfone. Obrigado. Alô? Ok. Desligou, obrigado. Podemos dar seguimento, então? Então, voltando, paciente do sexo masculino, 26 anos. A televisão ainda está ligada. E para todos os participantes desligarem seu microfone. O anfitrião pode desligar todos os microfones. Infelizmente, isso acontece com frequência, né? O cara ou está no seminário ou não está, né? Se está no seminário, desliga a televisão, né? Pelo amor de Deus. Parece que agora foi. Ok, mais uma vez, pela terceira vez. Paciente de 26 anos, no banco traseiro de um carro, colisão carro-ônibus, perda de consciência, recuperou a consciência no hospital, com dor no pescoço, cervicalgia 6 em 10. Moço jovem de 26 anos, alerta, vigil, força 5 nos 4 membros, neurológico normal. Esta é a radiografia da coluna cervical no momento da entrada. Um perfil e um AP não permitindo ver a transição crânio-cervical. Eu sei se não está em nada, tem que fazer transição crânio-cervico-torácico. Então, eu vou dar um minuto para as pessoas avaliarem. O tema desta aula é fratura do odontoide. Vou pedir para os senhores avaliarem. Não! Vocês podem ver o atlas muito nitidamente. O arco anterior de C1, o arco posterior. Não está vendo, tem que fazer transoral com a boca aberta. O axis C2. Ok? Podemos passar para o próximo? Pode, Ricardo, pode passar. Ok. Esse é um zoom mais ampliado, talvez em algum momento, distante da primeira imagem, né? Parece estar um pouco diferente. Para os senhores analisarem. Renato, desliga o som, por favor. Vou pegar o vídeo de matemática que não tem. Não, nunca vi. Renato, desliga o som, por favor. Eu vou escrever. O anfitrião pode desligar todos os sons, todos os microfones. Nos controles, tem um microfone aqui, mute. Qual é o item que eu desligo a todos? Você tem ideia? Renato, desliga o som, por favor. Bote no mudo. É porque quando aparece o som, aparece amarelinho. Renato, coloque no mudo, por favor. Manda uma mensagem por escrito, Dantas. Eu mandei para ele aqui. Ok. Continuando. Este é uma radiografia transoral. Os senhores conseguem ver as massas articulares de C1, de C2, o odontoide.
Está bem visível, não está? É difícil ver uma fratura aí, viu? Difícil ver uma fratura, né? Dá para ver outras coisas, talvez. Ok. Já temos tempo suficiente, não? Talvez? Vocês querem voltar alguma coisa até o momento, não? Eu vou voltar a esse perfil. E nós vemos aqui uma distância atlanto-dental, uma distância entre o arco de C1 e C2. Aqui o transoral. E aqui uma tomografia. Os cortes mais à esquerda, os cortes mais centralizados. E os cortes mais à direita. Eu vou voltar, porque é muito estresse analisar isso tão rapidamente. Eu vou parar um pouco nesta tomografia. É um moço jovem de 26 anos. Vamos adiante um pouco. Um coronal. Eu quero agradecer aos meus residentes lá do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, em São Paulo, pelo esmero no banco de dados e terem me enviado um caso aqui para a remota e grande Araguari para apresentar nesta live do Dr. Fernando Dantas. Ok? Você vota no raio-x de perfil, Ricardo? Perfeito. Eu acho que esse caso aí é já para ilustrar Será o raio-x. que... Eu acho que o senhor não deveria ser o comentarista desse momento, porque o senhor é... Eu acho que nós vamos comer bola com esse raio-x aí, viu? É. Dá para ver um desalinhamento retrospectivo, porque a aula é de odontoide, né? Agora, eu acho que é bem sutil mesmo no raio-x a alteração, né? Nós temos como ouvir a opinião dos demais, Dantas? Ou não? Deixa para as aulas. Botelho, eu posso falar alguma coisa aqui rápida? Ué, se eu pedir para o André não falar agora, você é pior ainda. Mas se o André falou, por favor, vá adiante, Geraldo. Pode ir. Não, é só assim a título da... Geraldo, não fala o que você iria fazer. Não vou falar nada disso. Eu vou falar o seguinte, é a avaliação da radiografia. Né? Aqui nós temos o canalzinho da vertebral, o póstico está aqui, já sugerindo, né? Mas isso não é o importante no momento. O importante é que chama atenção, eu sempre utilizo a regra para avaliar raio-x simples, eu passo isso para o residente, chamado ABC, S pequenininho, como se fosse ABC no plural. A, alinhamento, B, bone, C, cartilagem, que engloba disco, e o S pequenininho é soft tissues. Então, se vocês verem, a coluna aérea está deslocada para diante. A coluna aérea, nessa altura aqui, tem 5 milímetros. Então, isso sugere que houve algo maior aqui, que a gente não sabe o que é ainda. Então, a radiografia pode sugerir isso. A ressonância também, mas você vê um deslocamento da coluna aérea aqui. Aqui era a faringe era para estar aqui, né? A faringe, não sei se vocês estão, mas a faringe era para estar próxima ao tubérculo anterior do átrio. Essa é a minha opinião. Então aqui já pode sugerir que houve um insulto. Infelizmente, as pessoas continuam com o microfone ligado. Talvez seja na próxima reunião colocar isso no aviso lá. Mas essa é a minha... Eu só queria dizer isso para... Eu sei que pode ter gente muito nova aí, isso é uma dica boa. Eu acho que foi muito bem visto, muito bem visto. Vamos pedir para todos os participantes verificarem o seu microfone. Tem alguém com o microfone aberto ainda. Ok. Então, nós fomos para a tomografia. O Dantas pediu para que nós fôssemos
O raio-x está uma coisa interessante no perfil que eu não posso falar agora. Tá. Ok. Também achei muito interessante. Vamos adiante. O coronal, talvez. O Roger Brock deve estar com o microfone ligado, não? E o Bertolini também. Então, Meu se microfone quiser tá falar, pode desligado. falar agora. Eu abro aqui. Pra Bertolini. comentar? Meu tá fechado, abri agora só, mas tava fechado até agora. Tô quietinho aqui, só ouvindo. Ok. Pronto, está Quem- aberto agora. Ricardo, só lembrando, quem for falar, não dá a conduta que, no caso, agora. Por favor. O Se não tem Brock um quer viés, comentar esse caso ou não? O Bertolini já está aberto. Quer comentar, Bertolini? Se me permite, Não, Dantas, isso? eu o chefe. Não, eu no raio-x realmente, que nem o Andrei aí, eu talvez tivesse comido bola também nessa fratura aí. Eu não consegui ver a fratura do odontoide no raio-x, nem no perfil, nem no transoral, né? Então, eu teria comido bola também, muito provavelmente. Em relação à tomografia, que fica mais Aqui, então. claro, né? Não, vou fechar aqui. Pode vir, meu bem. Pode. Tem a fratura que é mais evidente. Postículos lá que a gente já via no raio-x, aí também fica mais evidente naquela reconstrução sagital, né? Mas para por aí, né, o comentário, né? Não é para ir para... Ok. O Brock quer alguma coisa Eu mais? acho que os comentários são os mesmos. Eu acho que realmente no raio-x o que me chamava um pouco a atenção é que talvez existisse um discreto aumento do intervalo atlanto-dental anterior e que a fratura realmente eu não conseguia visualizar. E aqui na tomografia a gente tem realmente uma fratura tipo 2, odontoide, um discreto desalinhamento e eu acho que por hora é isso, né? A gente já começa a entrar em detalhes que talvez a gente comece a induzir de tratamento, né? Mas eu acho que em termos de imagem, no momento, é isso daí. A gente não tem um distanciamento das massas de C1, então aí é a questão de você discutir se existe ou não integridade do ligamento transverso. Na minha opinião, não tenho nenhum sinal que me indica uma inconsistência aí ou uma falência do ligamento transverso. André, me desculpe, então, ter interpelado você. Você quer falar alguma coisa ou não? Não, eu acho que há sinais sutis ali de aumento de partes moles, um desalinhamento, mas agora é fácil no contexto da aula. Estou dizendo que esse raio-x, num contexto obscuro, somente com dor cervical, às vezes num lugar sem tomografia, por exemplo, é factível de se comer bola no diagnóstico. Eu acho que é isso, só enfatiza a importância da tomografia por ter mais sensibilidade e especificidade em pacientes sintomáticos. A tomografia, eu acho que ela é indispensável hoje como exame inicial, né? Ué, deu errado? Ah, emocionante. Não, estou assistindo a aula aqui. Alguém que está com o microfone ligado quer comentar? Antônio Carlos. Pronto? Vamos passar para a votação? Eu queria saber antes, Dantas, se nós precisamos de algo a mais ou se nós podemos tratar esse doente. Boa pergunta. Podemos tratar esse doente, doutor Andrei? Andrei pode falar, não, que ele vai falar, senão a pessoa vai ter um viés. Mesmo? Ele vai ter um viés, ele vai influenciar os outros, não pode. Olha, o Cleanto igual mandou o Asdrubal ali, fez isso da outra vez. Andrei não Cleanto pode. mandou, ele pediu uma ressonância da Ele é coluna influenciador cervical. mal, esse Andrei, viu? O Cleanto Mas mandou é fundamental? Muda alguma coisa a ressonância ou não? para ver a integridade dos ligamentos. Ele mandou aqui no chat. Ele mandou no chat. Quem falou? O Cleanto.
Eu sempre peço ressonância para protocolo no serviço público, inclusive lesão cervical e, sobretudo, junção crânio-cervical, nós fazemos ressonância magnética. Geraldo, se você sempre pede e eu não tiver, eu estou autorizado a tratar esse doente? Naturalmente. A gente, por exemplo, tóraco-lombar, a gente praticamente tirou do protocolo obrigatório no serviço público, certo? Porque é um serviço de alta demanda, você tem que pensar em todos os aspectos. Mas na coluna cervical, a gente às vezes encontra algumas surpresas. Se tiver tempo, eu vou contar, não vou apresentar. Eu conto um caso clínico aqui a vocês que chama a atenção algumas coisas. Geralmente, quando tem uma fratura de odontoide na tomografia, o caso já está bem definido, usualmente, né? Isso a gente tem que reconhecer. Tem um comentário no raio-x, ele tem um forame da vertebral, né? Um pontículos ali, uma vertebral, só uma curiosidade. Eu tinha visto, chamei a atenção também, mostrei, mas não era o mais importante. Daqui atrás? Sim, estava guardando exame, ficou pronto? Posso? Me permitem um comentário? Não. Por favor, Brock. A respeito da ressonância nas fraturas do odontoide, embora sim, sempre seja interessante você ter disponível, tem um trabalho, não me lembro agora exatamente de quem, que fez esse levantamento, e o achado de lesão de ligamento transverso em fraturas de odontoide, ele é menor do que 1%. Se não me engano, o índice do trabalho foi 0,7% dos pacientes. E a justificativa disso seria uma justificativa biomecânica, no sentido de que se houve a transmissão de energia a ponto de fraturar o colo do odontoide, você necessita da integridade do ligamento. Se você tem uma lesão ligamentar, você vai ter uma luxação e você não vai ter transmissão de energia para o osso a ponto de quebrá-lo, ou seja, você dissipa toda a energia mecânica no ligamento. Então, embora a ressonância seja realmente algo que te ajude a ver o ligamento, tudo, ela pode não ser necessária e você pode tratar se você não tiver a ressonância com aí 99% de certeza de ter a integridade do ligamento longitudinal. Ok. Alguém quer comentar a ressonância ou não? Só chamaram, Botelho, rapidamente a atenção veja aqui o edema pré-vertebral que a radiografia simples já sugeria. Então, é sempre importante olhar partes moles, porque ela pode ser uma impressão digital de que houve um trauma importante. O Andrei está com o chat aberto. Alguma coisa? Eu não consigo ver o chat daqui. Consegue alguma coisa importante que os participantes querem perguntar para vocês? O Otávio aqui colocou que você pode ter lesão ligamentar, me desculpa, que você tem uma instabilidade por causa do odontoide mesmo com o ligamento íntegro. Eu acho que ele se comporta, né, Otávio? Essa que é a questão. O odontoide lesado se comporta como um ligamento transverso roto. Por isso que não rompe o ligamento, que é o que o Roger colocou, né, na maioria das vezes. O ligamento transverso está íntegro ou está roto, nesse caso? Tem tudo para estar íntegro, né? Mas com os cortes axiais são fundamentais, que é por isso que a gente solicita a ressonância. Do complexo de Édipo. Ricardo. Pois não, Dantas. Essa sequência não é a sequência para a gente ver a lesão do ligamento transverso, né? Essas imagens, né? Dessas imagens aqui, você não vê ele, vamos dizer assim. Você teria que ter um corte. Essa aí não dá para ver. Volte lá. Deixa eu ver se eu coloquei o axial aqui. Se não coloquei, eu tento colocar. Fica tranquilo. Ele está aqui. Ele está aqui. Subjacente, eu posso tentar mostrar daqui a pouco. Não há lesão do ligamento transverso.
Então, eu vou deixar aqui um steer para todos. Eu acho até, vou pedir a participação de todos agora para análise. Isso. Ah, ok. Yep. Aqui tem seta, né? Não pode, ok. Aí tá bom. Albert tá com o microfone ligado, não quer falar. Eu não sei se eu estou com o microfone ligado. Tá sim. Opa, eu queria que ele tivesse fechado. Estou bem quietinho aqui. Quando eu entrei, eu não sabia. Não, eu não tenho nenhum comentário especial, além do que já foi dito aqui, eu estou acompanhando. Não tem nada para acrescentar, não vejo nada que a mim me chame a atenção especial, não está me chamando a atenção nada. Tranquilo. Eu acho, Dantas, que eu posso parar por aqui. Já tomamos muito tempo. Ok? Agora passa para mim. Vamos às aulas agora. Vamos às aulas, Você só me deixa... Não, eu vou virar de novo o anfitrião. Tá bom, perfeito. Tá bom, pode ser. Agora eu quero minha aula, né? Vamos fazer enquete agora, Podemos fazer enquete? Por favor. Lá. Vamos lá. Escolha única, né? Né? Já está valendo a enquete. Estão vendo para vocês aí? Ok. Bem, perfeito. Estou vendo, sim. Estou vendo. Pode diminuir para ele ver. Minha tela não, tá onde estava, né? Vocês estão vendo a enquete, não, né? Eu já votei. Mas vocês estão vendo, não, né? Agora Já não. voltei, agora eu não estou vendo mais. A resposta vocês estão vendo, não, né? Não. Não. Então tá bom. Vamos dar quanto tempo para voltar? Uns 2 minutos, né? Cadê, Marinha? A enquetezinha. 1 minuto. 1 minuto. Todo mundo já votou. Todo mundo já votou? Posso encerrar? Sim. Bora. 66% já votaram, 67%. E aí, quem ganhou? Eu posso? Não, vou falar nada não, porque senão vai interferir o viés da resposta. Você é o influenciador do mal, eu não posso falar não, você quer que vote para você. Pronto, podemos parar? 67% já votaram. Pronto, vou encerrar a enquete. Encerrei a enquete, tá? Pronto. Não, vou compartilhar o resultado no final só. Ok. Já tirei o print. Pode sair? Então vamos lá. Tá dando para ver a tela agora? Estão vendo a tela de todos. Não, a minha. Não tô vendo a sua tela, não. A sua ainda não. Então, desculpa aí, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Agora sim. Boa. Vamos lá? Ok. Podemos ir, Ricardo? Por favor. Então vamos nessa. Então vamos lá. Obrigado a todos por estar presentes. Ricardo, mais uma vez, né, comandando a galera. Então foi só uma brincadeirinha para falar com o amigo André, né? Que eu vou falar pela via anterior e ele vai vender a via posterior. A gente vai falar um pouquinho de tudo, né? Para dar uma aula generalizada da fatura da odontoide. Então só alguma introdução rapidinho, né? Todo mundo sabe do que é isso. A fatura da odontoide, né?
Ela corresponde quase, em algumas séries, 15% de todas as fraturas da coluna cervical. A do tipo 2, essa que nós estamos discutindo, em algumas séries corresponde até quase 75% dos casos. Lembrando que ela é muito mais comum nos pacientes idosos em relação aos pacientes jovens. Isso pode ser explicado porque a coluna móvel, no jovem, é mais a coluna cervical inferior. E no idoso, é mais o C1, C2. Então, entre 20 e 30 anos, a incidência não chega nem metade dos casos. Ao passo que em 70, 80 anos, é a grande maioria da fratura. Só lembrando, a fratura mais comum do idoso acima de 70 anos é a fratura tipo 2 do odontoide. Vários fatores são importantes, né, para falar a magnitude e o tipo da fratura que vai acontecer após o impacto, vamos dizer assim, após a energia que o odontoide vai sofrer. A direção, a arquitetura do odontoide, a força mecânica, a proporção das corticais, a magnitude do deslocamento, a idade dos pacientes. Então, todos esses são os critérios que são importantes, né, na determinação do tipo de fratura do odontoide. Várias classificações têm sido propostas, vou passar rapidinho, né, algumas mais antigas, uma que leva em consideração só a posição da fratura, a do Rockamilli, que leva em consideração tanto a altura como a direção, e umas mais antigas que leva em consideração a anatomia do odontoide. Então, todas elas aqui, as duas mais comuns que a gente usa são essas, né, de Ansel da Lance, da década de 74 ainda, e a que eu gosto muito de usar, que eu vou falar para vocês, é a de Rockamilli, que leva em consideração a altura e a direção do traço. A gente usa muito pouco a classificação do Benzel, então não vou descer tantos comentários a respeito disso. A classificação da O, recentemente utilizada, eu utilizo muito pouco, talvez ela ainda vai precisar mexer alguma coisa para ficar mais popular e mais fácil. Eu ainda tem algumas críticas, né, depois a gente pode até voltar nesse ponto. Uma classificação que eu gosto de usar é essa daqui, que é a classificação usada pelo Rockamilli, que ele divide em 3 tipos, né? A tipo 1, vamos dizer assim, que é na base do odontoide, né, com deslocamento pode ser para frente ou para trás ou para frente. A com deslocamento posterior, um traço oblíquo e o odontoide vai para trás, e a outra com traço oblíquo e o odontoide vai para frente. Então, são duas fraturas com fisiopatologia diferente. Então, por que igual o Brock falou, a incidência de lesão do ligamento transverso é muito pouco frequente, vamos dizer assim? Porque ela só acontece quando ela acontece nesse tipo de fratura. Raramente, nesse tipo de fratura, ela acontece. Ela acontece mais quando tem um deslocamento anterior. Inicialmente, a gente estava discutindo, vale a pena fazer quais exames na fase aguda? Então, o velho e bom raio-x, né, tem que ser feito, lembrando que ele não é tão bom para a coluna cervical superior, mas tem que ser feito. A tomografia é uma condição sine qua non, e a ressonância é interessante para ver o quê? Às vezes você não vê nada no raio-x, às vezes você não vê nada na tomografia, e na ressonância, na fase inicial, já pode ver o edema, né, da fratura, não propriamente a fratura, mas pode dar um sinal que ali não está normal, igual a tomografia ou raio-x, por acaso, possa vir a ser demonstrado. Mas a ressonância, de um modo geral, a meu ver, não muda muito a conduta inicial de um tratamento de um paciente com suspeita de fratura do odontoide. Aqui é só para fazer a correlação radiológica, anatômica, vamos dizer assim, é o que a gente tem que ver, um perfil e um AP. Isso é fundamental, lembrando que quase 20% nas grandes séries pode passar desapercebido uma fratura do odontoide tipo 2. Então, tem que ser muito bem avaliada, né, a radiografia inicial. O tratamento vai desde conservador, colar, halo, isso que nós vamos discutir aqui, parafuso anterior ou parafuso posterior. Lembrando que 40% do tratamento conservador pode ocorrer a pseudartrose. Veja bem, essa paciente, 36 anos, abriu radiografia e tomografia, aparentemente uma fratura benigna, talvez nem existiria um traço. 2 meses depois, usou um colar, olha o que aconteceu. A fratura não consolidou e, pelo contrário, ela até piorou. Aloveste em idoso, alguns falam que é até uma sentença de morte. Quase 30% dos pacientes que usam aloveste em idoso pode vir a falecer. E quais são os fatores para o odontoide tipo 2 não consolidar? Paciente idoso, acima de 5 anos, ou aqueles octogenários. As fraturas com deslocamento anterior e a distância dos fragmentos maior do que 2 milímetros e a luxação do odontoide acima de 5 milímetros. Então, nada mais é do que as próprias indicações da cirurgia. As indicações clássicas, deslocamento entre 4 e 6, angulação acima de 10, paciente nessa faixa etária, o tipo A, né, que é a mais comum, que cursa com pseudartrose, aquelas fraturas que você não consegue manter o alinhamento, aqueles pacientes com déficit neurológico associado. Então, a grosso modo, essas são as indicações clássicas da via do tratamento cirúrgico. Bernardo, você está com o microfone aberto.
do tratamento cirúrgico do odontóide. E quando você deve fazer a via anterior? Com parafuso. Crianças acima de 8 anos, você já está indicado. Fratura na base, tipo 2N, vamos dizer assim, e a fratura com traço oblíquo e deslocamento posterior. Essas são duas indicações clássicas do parafuso anterior. Inicialmente, todo mundo acha que foi o Böhler que descreveu essa técnica em 82. Ele popularizou. Quem descreveu essa técnica foi Nakanishi em 80. E o Böhler, 2 anos depois, popularizou essa técnica. Usar um ou usar 2 parafusos? Só lembrando, o odontóide tem 9 milímetros. Thales Henrique, seu microfone está aberto. E a altura do corpo é de 40 milímetros. Então, do ponto de vista biomecânico ou clínico, em paciente não octogenário, não tem diferença clínica. Alguns autores propõem 2 parafusos em paciente octogenário, mas em paciente não octogenário, 1 ou 2 parafusos não tem diferença do ponto de vista biomecânico ou clínico. Tem um trabalho de nosso colega aqui, brasileiro, né, comprovando que nós, brasileiros, suportamos, se for preciso, né, 2 parafusos corticais de 13 milímetros. Seria possível na maioria dos homens e grande parte das mulheres. Então, foi provado que o brasileiro tem um diâmetro do odontóide um pouco 9 milímetros, suporta 2 parafusos se for necessário. E quais são as contraindicações absolutas? Prenúncio da morte anunciada. Fratura com traço oblíquo e deslocamento anterior. Não tem sentido colocar um parafuso nesse tipo de fratura. Fraturas irredutíveis. Não tem sentido colocar um parafuso nesse tipo de fratura. Fraturas patológicas, obviamente. Fraturas antigas, né? Acima de 6 meses. Lesão do ligamento transverso, contraindicação absoluta da via anterior. Lesões antigas, acima de 6 meses, e fratura do odontóide associada com a fratura de Jefferson. Essas são as 6 indicações clássicas da contraindicação absoluta do uso do parafuso anterior. Tem as suas contraindicações relativas. Pescoço curto, hipercifose torácica, osteoporose são contraindicações relativas. Nós publicamos esse trabalho já faz algum tempinho, né, usando a classificação do Rockamini, demonstrando mais uma vez a contraindicação de usar o parafuso odontóide nesse tipo de fratura. Com a série mais antiga, o mais velho tinha 74 e o mais novo tinha 14. Mas hoje em dia, a nossa série de todos os parafusos são essa, um número pequeno, 60 casos. O mais novinho tem 8 anos, né, e o mais senhor de idade tem 89 anos. A grande maioria é masculino. A grande etiologia foi acidente de carro, né, seguido de queda da própria altura, principalmente na faixa etária um pouco mais elevada. Depois tem queda de cavalo, trauma com vaca, queda de bicicleta, né? Etiologias menos frequentes, mas mais comum é carro e queda da própria altura em idoso. Tecnicamente falando, é igual uma artrodese cervical, né? Inicialmente eu fazia uma incisão desse sentido, mas agora eu estou gostando de fazer um pouquinho mais nesse sentido, igual a gente faz para a artrodese cervical anterior, né? A cabeça do paciente não é para fixar a cabeça no main field, senão na hora que você for usar o intensificador de imagem UAP vai atrapalhar você. Você tem que colocar uma mesa radiotransparente, ou se por acaso você não tiver sua mesa radiotransparente, você pode pegar aquele suporte de braço que é de madeira, né? Uma técnica tranquilamente, o paciente coloca a cabeça aqui e seu AP e perfil vai ser usado tranquilamente, né? A gente usa sempre um foco frontal, você fica numa profundidade e é difícil às vezes ver. Lembrando que a fratura tem que estar reduzida. Então, nesse paciente, a gente faz a manobra de flexão e extensão, para saber ele vai reduzir em flexão ou ele vai reduzir em extensão. Então, aqui a gente vê a fratura do odontóide. Quando ele coloca ele para trás, a ponta do odontóide vai para trás. Então, é melhor tecnicamente, com a cabeça para trás, mas a fratura piorou. Então, eu boto a cabeça dele para frente e ela fica totalmente alinhada. Então, foi essa posição que o paciente ficou. Ela é um pouquinho mais difícil cirurgicamente, mas o paciente precisa que ele fique alinhado. Então, o odontóide ficou alinhado nessa posição, é o que foi feito. A incisão, não precisa lembrar a vocês, igual uma hernia de cervical, um acesso tranquilo pela via anterior. Lembrando que todo mundo às vezes erra. O furo do parafuso não é, né, na porção anterior do corpo C2, é na porção inferior do corpo C2. Então, às vezes, você tira um pouquinho do disco C2, C3, a parte superior do corpo de C3, né, e a introdução do furo é nesse sentido. Não é para fazer o furo aqui, o furo é para fazer aqui. Eu faço já direto com fio de Kirchner, né, eu já furo diretamente na broca o fio de Kirchner, aí eu deixo o fio de Kirchner e já venho com o meu parafuso canulado. Está aqui os 2 intensificadores de imagem, né? Mas se tiver um intensificador só, dá para fazer, mas o ideal é ter 2 intensificadores, tanto no AP, você vê o fio de Kirchner entrando, como no perfil, porque às vezes ele pode estar bonitinho no perfil, e no AP eu estou indo lateral ao odontóide. Então, de um modo geral, 2 intensificadores de imagem é o ideal. Quem não tiver,
tem que ficar mudando AP, perfil, AP, perfil, AP, perfil. Então, você faz o furo, você está vendo a direção tanto no AP como no perfil. Mostrar alguns casos, o paciente mais jovem, né, 8 anos, acidente de carro, torcicolo, esse tipo de fratura, né, eu achei que seria uma fratura grave, coloquei num bloco cirúrgico, com tração, reduziu bem, criancinha, 1 ano após o operatório, totalmente consolidado. Outro caso, 32 anos, né, acidente de carro, né, tentar tratar clinicamente, 45 dias depois, com halo, com um colar cervical, não consolidou, eu preferi fazer uma fusão, 1 ano depois, totalmente consolidado. Os casos se repetem, mais uma vez, paciente jovem, tentado tratar clinicamente com colar, né, não consolidou, praticamente, 2 meses após, não consolidou, e foi feita via anterior, mais uma vez, 2 intensificadores de imagem, a posição do paciente, né, uma via anterior, com um parafuso, apenas uma boa posição, AP e perfil, com bem consolidado, 90 dias de controle. Esse caso eu mostrei no grupo recentemente, uma paciente jovem, 35 anos, teve esse acidente de carro com essa tomografia. Em princípio, não foi visualizado nada, se vocês olharem com calma, talvez alguém vai ver alguma coisa, mas na época não foi feito nada. O colega colocou um colar e mandou ela voltar com 30 dias. Ela voltou com 30 dias, ele fez o raio-x e a tomografia, e perguntou o que ela fez de errado. Ela falou, eu não fiz nada, doutor. Só que a fratura agora se manifestou. Talvez nesse caso, se tivesse feito uma ressonância, mostraria o edema ou a fratura na fase aguda, que não foi mostrado. Então, 30 dias após, uma fratura grave, né? Aqui o edema mostrando a ressonância. Então, talvez se tivesse feito isso na fase aguda, teria mostrado. Então, a paciente foi operada, né? Repetiu a tomografia. Então, quem tiver tomografia no hospital, é interessante medir a altura do odontóide, que o tamanho dessa daqui é o tamanho do seu parafuso. E na hora que você fizer um furo, você não perde tempo. Então, aqui eu já sabia, um parafuso de 40 milímetros é que foi feito. 40 milímetros, tomografia pós-operatória imediata, com a resposta satisfatória. Mais uma vez, mostrando a angulação que a gente usa na cirurgia, você faz flexão, extensão, para saber se o odontóide reduz em flexão ou reduz em flexão. Então, olha a ponta do odontóide. Então, vai para um lado ou vai para o outro. Então, na hora da cirurgia, né, você tem que saber para que lado que ele vai reduzir melhor. A ponta do odontóide. Então, mais uma vez, tem que estar reduzido. Outro caso interessante foi um colega nosso, acidente de cavalo, 90 dias após, não consolidou. Tá vendo? Não consolidou a fratura do odontóide. A gente fez uma via anterior, mas com a tomografia 4 meses após, ele não fez uma consolidação, ele fez uma consolidação fibrótica. Tá vendo? Então, uma fratura antiga, 90 dias. Eu ainda considerei uma possibilidade de fazer anterior, mas talvez um dia eu pensaria outra vez, vamos dizer assim. Esse caso, mesma coisa, 23 anos, politraumatismo grave, lesão de víscera oca, foi operado, 4 meses após, fez a tomografia com essa fratura. Com essa fratura. Com essa fratura. A gente achou por bem operar, apesar de 4 meses após, 6 meses pós-operatória totalmente consolidado, 1 ano e 2 anos a tomografia totalmente consolidada, apesar de 4 meses após o trauma. A complicação na nossa série, né, basicamente foi todas, assim, vamos dizer assim, 2, principalmente ligadas à técnica, um parafuso mal posicionado, né, que eu não vi bem o odontóide no transoral, um parafuso que saiu, talvez a indicação errada, uma fratura com energia um pouco maior, uma pseudartrose numa paciente idosa e 2 pacientes com consolidação fibrótica, que nós vamos mostrar para vocês. Mas, de um modo geral, na literatura, a taxa de complicações é muito baixa, 6,6%. A saída do parafuso é a mais comum, seguida de quebra, e parafuso mal posicionado. Então, você vê que a taxa de complicações, de modo geral, é muito baixa. Está aqui nossos casos, né? Um tipo de fratura muito grave, né? Muito grave, o odontóide, o parafuso saiu totalmente. Outro paciente idoso, né? Osteólise, né? Uma pseudartrose. Uma consolidação fibrótica, aquele paciente que eu mostrei para vocês, né? Mas o paciente ficou bem. Um parafuso mal posicionado, a ponta do odontóide, onde é que o parafuso está, totalmente lateral. Então, esses pacientes teve que ser reoperado. Nossa taxa de reoperação foi 5%, um parafuso mal posicionado, uma pseudartrose e uma saída do parafuso. Aqueles pacientes de consolidação fibrótica não foram reoperados. Esse aqui é um trabalho super interessante e muito bem feito do nosso opositor, o Dr. André, que vai falar daqui a pouquinho. Ele fez um dos trabalhos mais citados, que ele comparou via anterior e via posterior. Ele colocou aqui à direita a via anterior e aqui à direita a via posterior. E foi colocando algumas coisinhas que existem. Ele colocou uma bolinha aqui para risco da artéria vertebral. Raríssima a lesão da vertebral por uma via anterior. Pouquíssimos casos na literatura, mas ele colocou como um defeito, vamos dizer assim, da via anterior. E ele conclui, muito bem concluído, que cada abordagem tem sua indicação precisa e que a via posterior tem muito mais complicações.
ter muito mais consolidação, desculpe. E a via anterior tem disfagia. Essa foi a conclusão dele. Só que antes dele concluir, ele coloca os defeitos, vamos dizer assim, da via posterior. Limita a rotação 50% axial, perde 10% a flexão e extensão, além de várias complicações, sangramento, lesão da vertebral, infecção, lesão da dura e outras. Mas isso ele não colocou na conclusão. Ele falou mais a favor da via posterior. Então, esses handicap aqui, ele não colocou. Ele vai poder falar a gente agora por que ele fez isso. Os trabalhos mais continua comparando via anterior, via posterior. É uma série grande, 36 casos. Esse trabalho é muito interessante, que ele leva em consideração o NDI e a rotação entre C1 e C2. Não teve nenhuma diferença entre uma série e outra, praticamente. Ele demonstrou tempo cirúrgico, né, muito melhor em relação à via anterior, sangramento muito melhor em relação à via anterior, consolidação 91% via anterior versus 96% via posterior. Então, ele conclui que a via anterior é muito melhor. Ele mantém a rotação C1, C2, além do NDI muito melhor em relação à via posterior. Está aqui a fotografia de trabalho super interessante, demonstrando que a via anterior é uma via funcional, preserva a rotação lateral C1, C2. Ele conclui que a alta taxa de união pode ser feita tanto pela frente como por trás, mas a via anterior ele acha que é a melhor opção. Ela é simples e preserva a rotação atlanto-axial. E a via posterior, ela necessita do enxerto e ela ainda causa um desconforto cervical. Os trabalhos se sucedem, esse aqui é o recente, 2018-2019, uma meta-análise comparando via anterior e via posterior. Ele concluiu que a taxa de ambos são similares, não teve diferença. Agora, um paciente à parte são os pacientes geriátricos. Então, só lembrando, os pacientes geriátricos, com o passar dos anos, está aumentando progressivamente. Em 2050, vai ter muito mais pessoas idosas do que hoje. Então, hoje em dia, é a fratura mais frequente em pacientes acima de 70 anos. Esse é um trabalho super interessante da Suécia, demonstrando o tanto de aumento das fraturas do odontoide em pacientes acima de 70 anos, comparado com pacientes abaixo de 70 anos. Então, a gente tem que estar preparado também para tratar esse tipo de paciente. Esse é um trabalho que a gente publicou recente também, falando de fratura do odontoide de paciente idoso. A gente falou que a indicação cirúrgica são similares, né, em relação ao paciente não geriátrico. E a escolha da via de acesso depende do tipo da fratura. A idade, em princípio, não contraindicaria você mudar a sua técnica cirúrgica. Esse trabalho é super interessante, que ele fala quais são os principais trabalhos mais influentes na literatura. Está aqui os 5 mais citados recentemente. E esse trabalho aqui é super interessante, que ele usa até a teriparadita como um tratamento associado, né, para as fraturas do odontoide. É o segundo trabalho mais citado nas fraturas do odontoide. Vale a pena tratar cirúrgico ou conservador o paciente idoso? Esse trabalho, essa meta-análise recente também, aqui em 2019, mostra que o tratamento cirúrgico deve ser considerado em paciente idoso, se ele não tiver nenhuma comorbidade. A taxa de resultado é muito melhor operar do que tratar clinicamente. Outro trabalho super interessante, aqui também recente, 300 tantos pacientes, que ele falou que a cirurgia tipo 2 é o ideal para o paciente geriátrico, vamos dizer assim, comparado com o tratamento conservador. Obviamente, se o paciente tiver comorbidade, você tem que dar uma chance para ele. Mas comparando cirurgia e tratamento conservador idoso, a cirurgia ganha. Aqui é só alguns pacientes da nossa série, um paciente relativamente idoso, 77 anos, uma fratura na base, raio-x 1 ano, raio-x 2 anos, raio-x 3 anos, com uma boa consolidação óssea. Outro caso, né, é a mais idosa da nossa série, 89 anos. Essa aqui a gente usou 2 parafusos, pode ser usado 2 parafusos, vamos explicar por quê. Outro caso, 78 anos, na base, ressonância, fratura, nós usamos 2 parafusos, um da direita, um da esquerda. É bom que os residentes não brigam, né? Cada qual faz um faz de um lado, outro faz do outro. A terceira de controle, com bom resultado clínico, né? Dá tranquilo, é 2 parafusos no odontoide. 2 parafusos de 3,5 milímetros, a base do odontoide, ela deve estar tranquila. A gente fez isso aqui baseado nos trabalhos do Opfelba, né? que ele publicou em 2010, né? Que ele achou que um parafuso só no idoso, ele teve 56% de pseudartrose. Então, quando ele usou 2 parafusos, essa taxa foi acima de 87%. Ele também teve disfagia. Então, todo mundo reclama da via anterior por causa disso, é disfagia. 36% dos pacientes da série dele teve disfagia. Mas também não é só a via anterior, não. Aqui um trabalho posterior, C1, C2, velho. Teve 2 complicações. A mais comum foi a alteração de status mental, 42%. Olha a segunda,
quase 30% dos pacientes operados pela via posterior teve disfagia. Então, a disfagia não é uma contraindicação também para você usar um parafuso. Os resultados, outros trabalhos se sucedem, trabalhos recentes mostrando não devemos levar em consideração não somente só a configuração óssea em paciente idoso, principalmente a sua qualidade de vida. Mais um trabalho falando a favor da fixação anterior do odontóide, mesmo em paciente octogenário, ele leva em consideração isso. O tempo cirúrgico, 1 hora, rapidinho a cirurgia, teve uns que demorou 30 minutos. Mesma coisa, a via posterior, o que é que ela faz? Lesa tecido mole, bloqueia C1-C2, risco da artéria vertebral e ainda tem um incômodo do pescoço, além de precisar de enxerto. Então, ele fala que, na opinião dele, a via anterior é a opção de escolha, mesmo em paciente octogenário. Os trabalhos se sucedem, mostrando que a via anterior, mesmo em paciente octogenário, 43 pacientes, usando a via anterior, é uma alternativa muito boa para a fratura do odontóide. A mortalidade perioperatória nos pacientes idosos, ela existe, obviamente, 7% em algumas séries, 9% com 50 dias, 7% com 30 dias. Então, nós temos que ter cuidado realmente desses pacientes idosos. Mas na nossa série, graças a Deus, não tivemos nenhum paciente de mortalidade, nenhuma infecção, nenhum precisou reentubar e nenhum teve pneumonia. Não sei se é o tempo cirúrgico, na rapidez do tempo cirúrgico, na pouco afastamento, que talvez favoreceu essa nossa série. Esse aqui mostrando que as complicações podem acontecer. É um trabalho grande, recente também, quase 200 pacientes, que as complicações que ele faz no odontóide pode variar a mortalidade até 8%, 7,6%, com a taxa de complicação geral em torno de 9%. Mas ele fala que a idade sozinha não deve ser considerada um fator limitador para você operar ou não o paciente. Então, a idade independente não é um fator que empurra você para tratar clinicamente. Se o paciente em boas condições clínicas, deve ser tratado cirurgicamente. Então, se a gente fosse concluir, por que eu escolho a via de acesso? É uma cirurgia rápida, sangra pouco, ela é funcional, não precisa de enxerto, ela é simples, alta taxa de fusão, não causa atrofia muscular e muito pouco ou quase nenhuma chance de lesão da artéria vertebral. Então, era isso que eu tinha para falar a vocês. Agradeço a todos. Agora, o André vai falar o contrário. É óbvio, né, André? Vamos ver o que é que ele tem para falar. Você falou tão bem da via anterior aqui que eu estou com vontade de comprar ela. Agora eu vou passar para ele, né? Vou passar para você, André. Não, mas achei... Parabéns pela aula. Acho que o substrato de literatura foi muito bom aí. Agora você é o chefe, André. Vamos ver se tá na minha tela já ou não? Tá, já tá. Pode mandar bala você agora. Vocês estão vendo aí minha tela? Não, ainda não. Compartilhe com a gente, né? Como é que eu faço aqui? Deixa eu achar aqui. Vai lá embaixo, compartilhar a tela. Já está minimizado a sua aula? Tá aqui, ó, peraí. Eu não tô com a opção share screen aqui, viu? Você é o chefe aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá aqui, desculpa. Você é o chefe. Tá aqui, sim, perdão. Vocês estão vendo minha tela? Agora tá. Bem, primeiramente, boa noite a todos que estão aí presentes. Eu queria dizer que eu acho que eu não é uma discussão de ideias aqui. O Dr. Fernando expôs muito bem, substanciou com literatura, mas eu vou fazer um contraponto, não que a via posterior é melhor, mas eu vou dizer que nem sempre dá para ir pela frente. Basicamente, a aula é do artigo, mas tem algumas coisas que a gente colocou mais recente, né? Então, depois, se alguém quiser, esse artigo é uma sinopse da literatura, já está um pouco desatualizado, né? De 2015, mas tem bastante coisa. Eu não vou ser redundante, mas a fratura do odontoide, como foi explicado, ela é muito mais comum no idoso, porque a coluna subaxial fica mais dura. Então, como você faz osteófito embaixo, a mobilidade é maior em cima e quebra mais em cima, né? E sendo que ela é a fratura cervical mais comum nos pacientes com mais de 70 anos. Basicamente, nós vamos aqui discutir, já foi explicado, a classificação de Anderson Alonso na fratura do tipo 2, que é a mais controversa. A tipo 1 é muito rara e geralmente é estável. Eu vou bloquear um colega aqui. Pronto. Perdão. A gente vai falar basicamente da fratura do tipo 2, porque a fratura do tipo 3, ela também geralmente é estável, com exceção daquelas que você tem uma lesão de corpo muito grave.
tratamento na literatura, ele varia desde o colar até a fixação anterior e posterior, como foi dito, e embora hajam estudos falando que o halo veste é um sacrilégio, isso é muito relativo. Existem alguns centros, por exemplo, no Canadá, que usam bastante halo, com uma experiência um pouco diferente. Então, eu prefiro operar um paciente que indicar um halo, mas eu acredito que não é bem assim, usou halo, morreu, como se prega em alguns trabalhos. É uma opção. Por que que a gente opera essa fratura? Porque a base do odontoide, como ela é má irrigada, a taxa de consolidação ela é ruim, especialmente nos fatores de risco, que o Dr. Fernando já explicou muito bem, que é a idade, tabagismo, fratura com separação dos fragmentos. E as técnicas cirúrgicas, seja por via anterior ou por via posterior, a taxa de fusão é muito alta. E então, em geral, a gente preconiza indicar a cirurgia, porque quem já operou... Deixa eu... Cara, complicado aqui. Pronto, bloqueei. A gente preconiza indicar a cirurgia porque as deformidades da cirurgia do odontoide, quem já pegou um caso de odontoide que deformou, a cirurgia é mais complexa. Às vezes você tem que fazer uma occipito cervical. Então, você deixa, às vezes, de oferecer um procedimento menor e tem que fazer um procedimento maior devido a essa alta taxa de não consolidação. Uma outra coisa importante, a fratura de odontoide é um marcador de mortalidade. Existem alguns estudos que a taxa de mortalidade é até 10%, como o Dr. Fernando colocou aí na aula dele, mas não é a fratura em si, é que o paciente que tem um odontoide quebrado, ele é um paciente frágil. Então, essa fragilidade está associada a uma maior taxa de mortalidade, independente do tratamento ou não. Na literatura, eu acho muito relativo isso, 50 anos. Quanto mais idoso o paciente, maior a chance dele não consolidar. A fratura tipo 2A é uma variante que foi descrita por Hadley, que é um americano, que a base do odontoide é cominutiva. E se você já tem uma área que é má irrigada e ela é cominutiva, com vários fragmentos, a chance disso consolidar com um colar ou com halo é muito menor. Se o odontoide está luxado, ou se o espaço entre o dente e o corpo é maior que 2 milímetros, ou se essa fratura não reduz. Então, nessas circunstâncias, a gente chama essa fratura de instável. Alguns autores referem-se na presença de fatores de risco como instável, e essa é uma fratura que merece ser operada. Voltando ao que o Roger disse, biomecanicamente, a fratura do odontoide ela se comporta como uma lesão ligamentar, uma vez que você quando o paciente flexiona, o atlas perde a congruência com o áquis e pode ir para frente, né? Mas é possível tratar conservador? É assim, esse é um paciente que ele não quis cirurgia, a gente indica a cirurgia de cara no serviço, mesmo para jovens, depois eu vou explicar por quê, e ele optou por usar o colar e teve uma consolidação sem dor, ele não tinha nenhum fator de risco, então foi tratado de forma conservadora. Quando a gente vai operar esse paciente, aí é o motivo da aula, aí a via anterior, que o Dr. Fernando vendeu o peixe tão bem, e a via posterior. Então, como que eu posso operar esse paciente? Pela via anterior, é basicamente a osteossíntese com 1 ou 2 parafusos. E por que, sempre que possível e bem indicada, a via anterior é melhor do que a via posterior? Porque ela é uma osteossíntese apenas do que quebrou. Eu não estabilizo um segmento da coluna. Quando eu faço uma fixação C1, C2, eu estou estabilizando um nível da coluna que é diferente de fazer uma osteossíntese que eu só reestabeleço a estabilidade de C2. Então, eu não perco rotação da cabeça, eu não perco extensão, eu faço uma cirurgia muito mais precisa, mas qual que é o contraponto? Nem sempre é possível fazer a fixação por via anterior, é isso que nós vamos ver. As vias posteriores, historicamente, elas se usava muito a fixação sublaminar. É uma técnica que, eventualmente, a gente usa até hoje para criancinha muito pequena, não é nenhum absurdo. O problema é que elas são fixações semi-rígidas. Então, você trava atrás, o paciente estende, ele consegue mexer essa região. E por ser semi-rígida, principalmente, por exemplo, a artrite reumatoide, até hoje a gente pega paciente que foi feito a amarria e, eventualmente, ela soltou, porque ela não dá uma estabilidade imediata. E, além disso, você tem, além das técnicas de amarria,
Você tem o parafuso transarticular, que você passa na pars de C2, transfixa a faceta superior de C2 e vai na massa lateral. É uma técnica muito interessante, mas ela não é possível em todos os casos, principalmente em quem tem artéria vertebral medianizada. E ela tem, na minha opinião, eu acho ruim, eu não gosto, porque você passa meio às cegas o parafuso de C1. Ao passo que, e a outra técnica é a descrita pelo professor Goel, que depois foi popularizada pelo Harms, mas ela é do Dr. Goel, que é o parafuso de massa lateral de C1. Esse parafuso tem a vantagem que você pode combinar com qualquer técnica em C2. Você pode usar lâmina, pedículo, pars. Então, nós dividimos a via anterior, 1 ou 2 parafusos, e a via posterior, técnicas de instrumentação rígida com parafusos. Já foi extensamente explicado que algumas linhas de fratura, vocês estão vendo a seta do meu mouse aí, ou não? Só para eu saber. Então, né? Tá. Essa morfologia de fratura, o parafuso, ele entra no traço de fratura. Então, ele tem que estar, para você ter osteossíntese, ter a morfologia do traço antero-superior para póstero-inferior, ou essa morfologia aqui. Então, são essas duas, como o Dr. Fernando já explicou. Osteoporose grave é uma das causas de falha e desfecho catastrófico. Embora anedótico, é descrito que um paciente com osteoporose grave, você deve tomar cuidado com a via anterior. Uma contraindicação importante é fratura antiga. Por quê? Não é incomum a gente fazer no odontoide uma pseudoartrose estável. Então, o paciente não consolida, mas você faz uma flexão-extensão e não movimenta essa fratura, que a gente chama isso de pseudoartrose estável. E é muito difícil você passar um parafuso por essa pseudoartrose estável e esse osso consolidar, porque ali já fez uma capa fibrosa, como se fosse uma espondilolistese lombar, aquele plastrão que fica. A outra contraindicação é cifose cérvico-torácica grave. Isso parece brincadeira, mas eu vou mostrar um caso para vocês aqui que não é. E rotura do transverso. Algumas fraturas de C1, C2 com luxação e concomitantemente lesão do odontoide, na minha opinião, você precisa de uma fixação mais rígida. Eu vou mostrar alguns casos também disso aí. Esse caso recentemente foi me enviado, esse paciente fez uma fratura tipo 2 e ele tinha, olha a cifose dele, olha onde que está o externo aqui, ó. Então, para eu entrar com parafuso nessa região, eu vou ter que tirar o externo dele. É uma contraindicação relativa. Esse paciente foi feito via posterior, não é caso meu, mas eu peguei a tomografia para ilustrar. Se vocês olharem, C2 está muito para frente de C7. Ele tem um C2, C7 aqui bem anteriorizado. E isso é uma contraindicação, porque você não consegue descer para passar o fio de Kirchner por causa do externo. O ângulo é impossível. Então, a cifose é uma contraindicação relativa. Quanto a 1 ou 2 parafusos, a literatura é bastante controversa, com série de casos do Afbaum, que o Dr. Fernando colocou, recomendando para idoso mais de 2 parafusos, sendo que a taxa de fusão é quase tão alta quanto a da via posterior, mas também eu ressalto essa incidência de disfagia grave que é reportada na literatura. Nós não temos uma taxa de disfagia pós-operatória significativa com a via anterior. Isso aí também o Dr. Fernando falava que não tinha e a gente começou a fazer mais em idoso e ter melhor resultado. Então, isso é verdade. Não é tão alta. Nós sempre fazemos com 2 escopias. Eu sou, nesse aspecto, eu sou chato. Se no hospital não tem as 2 escopias, eu não faço. Porque eu acho que demora muito, você erra. Então, o uso de 2 escopias, tem várias formas de você colocar os aparelhos, né? Sempre lembrando que a boca do paciente tem que ficar aberta, você tem que ter um transoral com uma boa visão e um lateral com uma boa visão. Isso aí você pode fazer. Esse menino aqui era um acidente de moto, aquele paciente, ele é jovem, paciente idoso, você pode pôr 2 parafusos quando tem uma qualidade óssea. Essa paciente não tinha densitometria, mas tinha fratura osteoporótica na coluna torácica. A gente optou por 2 parafusos em pacientes pela qualidade óssea. E a via posterior? Então, vamos falar um pouco agora da via posterior. As indicações são mais amplas do que a via anterior. Então, fraturas com cominução grave na base, que tenham rotura clara do ligamento, que o traço seja desfavorável, que ela não reduza ou crônica
Então, assim, toda vez que eu tenho uma contraindicação para a via anterior, eu posso pensar na via posterior. E pacientes que já tenham disfagia ou história de aspiração, sequela de AVC, a via posterior é uma opção também. Qual que é o problema, né? A fusão da via posterior, eu não acho que é 100%, é mais que 100%, é 120%. Sempre funde. Você, mesmo que você não coloque enxerto, às vezes a articulação C1-C2 ossifica. Ela tem o inconveniente de eliminar a rotação atlantoaxial. Então, esse movimento do paciente, ele perde mesmo. E às vezes você tem que cortar o nervo, o paciente fica com hipoestesia. Tem um maior risco de sangramento, então quem não está muito familiarizado com a técnica de parafuso de C1 pode ter uma maior chance de hemorragia, e a via posterior infecta, ela tem mais dor no pós-operatório, então ela tem alguns inconvenientes que a via anterior não tem, por isso que ela deve ser usada quando, na minha opinião, quando eu não posso fazer a via anterior. Não vou falar muito de amarria, tem várias técnicas, então aqui é o que eu descrevi, o transarticular, e a técnica de C1 com pedículo em C2. Vamos para alguns casos. Esse paciente tinha um traço posterior. Na época a gente optou por fazer uma via posterior. O gânglio eu não cortei. Eu gosto de expor bem a massa lateral de C1. Tá? Para isso, uma dica é o seguinte, eu coagulo essa região e eu corto isso com uma lâmina 11. Quando você corta e vai até a massa, fica mais fácil de coagular. E aí você consegue ter uma massa bem exposta e esbranquiçada. Algumas vezes no começo a gente fazia isso de microscópio, hoje não. E aí você passa o parafuso em C1 na massa lateral. A angulação ela é baseada na tomografia e no raio-x de perfil intraoperatório. Algumas massas laterais de C1 são assim, outras assim, outras um pouco mais retas. Então, essa angulação a gente usa a tomografia. E aqui o parafuso em C2. Talvez esse caso hoje eu tivesse feito uma via anterior, tá? Só para dizer que é aqui parafuso de Pars, o pós-operatório. Olha esse outro exemplo. Esse menino teve um trauma crânioencefálico e foi atendido em outro serviço. Quando ele estava recuperando do trauma crânioencefálico, ele chegou aqui na instituição. É isso que eu falo. Talvez se nós tivéssemos passado um parafuso de odontoide nele de cara, né, você não precisaria fazer uma occipito cervical. Eu entrei para esse garoto para fazer uma occipito cervical. Mas aí, se vocês observarem bem, eu consegui drilar a pars de C2 e quebrar essa pontezinha óssea que tinha aqui com uma boa redução. Ele não reduziu em tração no pré-operatório, nós colocamos ele em tração 2 dias, e depois, olha a ossificação, ele não foi colocado em enxerto posterior, porque ele tinha uma escara occipital gigantesca. Então eu optei por não pôr, eu falei, isso vai infectar. Ele não infectou e ossificou, esse menino ficou neurologicamente super bem, ele anda de bicicleta, ele tem paresia, mas está funcional. Então, esse é um caso que a via anterior é impossível. Ele é uma fratura de odontoide com luxação e lesão ligamentar. Espera aí que travou aqui, só um segundo. Esse é o pós-operatório. Esse aqui é um outro caso, é uma fratura de odontoide com luxação. Mesmo você reduzindo esse paciente, ele não tem uma lesão do odontoide, ele tem uma instabilidade C1-C2 com concomitante lesão de odontoide. As facetas articulares estão rotas. Esse é um caso que a gente fez fixação C1-C2. Uma dica nesses casos, sempre tem uma massa lateral que está posterior, você começa com ela, porque se você for na massa que está anteriorizada, você não acha. Então você vai na massa posterior, passa o parafuso, acerta ele com C2 e coloca a haste. Isso rotaciona a vértebra e você consegue a redução. Esse aqui é o pós-operatório. É uma técnica, isso aqui by Marcelo Muda, ele que faz muito isso. O Dr. Marcelo que ensinou isso aqui, ele bota em L, a haste com parafuso de lâmina, é bem interessante, especialmente criança, que você tem um C2 pequenininho, a lâmina geralmente é boa, você consegue fazer fixação na lâmina. Essa é uma paciente, ela é vó de uma médica, eu não lembro se era 79 ou 89 anos, com perfil aceitável, e eu optei por fazer uma via posterior em detrimento da idade dela, falei com uma chance de falha, e ela tinha uma osteoporose grave, fazia tratamento para osteoporose,
nós fizemos uma via posterior C1, C2. Essa paciente, um dos parafusos, não está mostrando aqui, por sinal, tem que pôr aqui. Ele violou um pouco a articulação do côndilo com C1, bem discretamente. Essa paciente ficou com dor na flexão e extensão por uns 2 meses, depois passou sozinha. Eu ia revisar, mas dada a idade, a gente optou por esperar, melhorou bastante a dor. Então, uma das complicações, obviamente, é você ter um trajeto do parafuso, jogar ele um pouco mais para cima, um dos parafusos da massa violou o côndilo, não chegava no côndilo, mas estava na articulação. Então, ela tinha dor nessa região. Esse é um quadrinho que já foi colocado, então eu vou, na verdade, dizer, existem as diferenças em detalhe, mas se você fosse agrupar, a via anterior é um balão e a via posterior é um balão maior, que contém a via anterior. Então, se você puder disponibilizar uma técnica para o paciente, realmente a via anterior preserva a movimentação, é uma cirurgia super rápida, se você tiver 2 arcoscópios. Eu acho que ela é muito mais tranquila que a via posterior, mas tem caso que é impossível, você tem que fazer a via posterior. Eu peguei, esse não é um algoritmo meu, mas eu achei muito interessante, é de um trabalho recentemente publicado por um grupo de português de Portugal com o Vaccaro. Então, o que eles falam? Eles falam que as fraturas do tipo 2 instáveis, com fatores de risco em idoso, eles oferecem cirurgia. E estável em jovens, eles põem o colar cervical. Eu acho que a grande discussão é esse paciente aqui, ó, se eu já ofereço cirurgia para ele ou espero. E nos idosos, há um certo consenso que se eles tolerarem cirurgia, vale a pena fazer o procedimento. Então, essa é a nossa conduta. Para o paciente jovem, muitas vezes eu partilho com ele a decisão. Eu digo para ele que eu tenho uma opção de fazer uma cirurgia de cara, que ela é relativamente segura, evitando eventualmente um procedimento maior, mas pode ser que eu opere ele à toa, entendeu? Que ele consolide sozinho. Eu diria para vocês que acho uma conduta bem sincera, que é o que eu acho que eu gostaria que fizessem comigo, né? Então, a gente às vezes indica cirurgia e o paciente refuta, como aquele caso que eu mostrei, às vezes ele topa, prefere fazer e ficar mais tranquilo com uma taxa de consolidação mais alta. Assim, o que eu queria concluir é que as fraturas do odontoide, em geral, elas vão precisar de algum grau de tratamento e vocês, como cirurgião de coluna, vocês têm que saber as vantagens e desvantagens de cada método para você tentar individualizar o seu tratamento e a sua escolha frente ao que o paciente precisa. A via anterior, como eu mencionei, ela tem a vantagem de preservar C1, C2 e é um procedimento, na minha opinião, mais tranquilo, de menor monta e com menos agressividade. Então, se cabe para o caso, é a primeira escolha. Em não cabendo, a minha escolha é a técnica de C1, C2 do professor Goel, que é colocar o parafuso na massa lateral de C1. Era isso que eu tinha para falar. Vamos abrir aí aos panelistas. E a perguntas, discussões. Ricardo, quer votar o caso? André, o que você acha? Já vai para a votação direta. Acho que a gente podia ver o que foi. Então você tem que me botar como um anfitrião. Eu? Peraí, como eu faço isso? Será que eu já tô? Não. Vocês estão vendo minha tela aí? Sumiu tudo aqui. Eu já pedi aqui, aqui. Pronto. Deu para ver? Via anterior ganhou. Mas ainda teve colega, quase 20%, preferiu o tratamento conservador ainda. Então, mas é uma boa discussão. Na minha opinião, ninguém está errado. É tudo aceito. A questão é, qual seria um paciente jovem com uma fratura de odontoide? Não é absurdo você tratar ele com colar rígido e seguir ele de perto, né? Não sei se você concorda ou se o pessoal que está aí vendo concorda, né? Ricardo? Oi, não, na verdade, eu acho que a imensa maioria das fraturas odontoides já tem indicação cirúrgica de imediato. Quais são elas? O deslocamento posterior, o deslocamento acima de 3 milímetros, os deslocamentos laterais, eu acho que as que são. Eu só faço tratamento conservador para fratura do odontoide alinhada.
Então, mas veja bem, ó, aí a gente pode dividir em estável e instável, né, que seriam as com fatores de risco. Mesmo as estáveis, eu ofereço cirurgia aos pacientes. Eu O digo quê? para ele que eu ofereço para o paciente, esse caso que você mostrou, por exemplo, é um paciente jovem, está alinhada, ele não tem fator de risco, mas eu ofereço cirurgia para ele. Eu vou voltar no caso. Mas eu acho que o risco de não operar uma fratura desalinhada é muito grande. Porque o odontoide ele é tão móvel, como vocês dois mostraram, que se o cidadão flete ou estende, o fragmento e a cabeça andam juntos, e a cabeça é muito pesada, e aquilo mexe, independente ou não de colar. Eu não sei se o Geraldo concorda, eu acho que a maioria dos odontoides são cirúrgicos. Eu concordo, Ricardo. A não ser as fraturas incompletas, aquelas lesões já mais antigas, incompletas e que não deslocam, você poderia ver. Mas, sobretudo, num serviço público grande que eu trabalho, você às vezes não tem um segmento semanal ou quinzenal desses pacientes. E lembrando que idoso em fratura de odontoide já começa com 40 anos. A partir de 40 anos, alguns já dizem que o risco de pseudartrose é muito grande, entendeu? Eu queria aproveitar a oportunidade de parabenizar as duas apresentações, dizer o seguinte: o cirurgião não pode ser cirurgião de uma cirurgia só. É exatamente isso, eleger para aquele paciente o melhor tratamento. Um paciente jovem e até nos idosos, uma fratura que seja possível, que não tenha outras lesões associadas, o parafuso, a via anterior, o parafuso de odontoide, essa é a minha eleição. Muito embora, quero dizer que no serviço público eu tenho muita fratura de alta energia, acidente de moto, coisa, então no serviço público a maioria dos casos é via posterior, por conta do tipo de lesão que eu tenho lá. Boa, Geraldo. Eu tenho uma quantidade muito grande de contraindicações, talvez relativas com a via anterior. Talvez a maior delas é o posicionamento aí. É o posicionamento do parafuso, é o alinhamento. Você coloca... A gente testa o alinhamento da entrada com o fio de Kirchner, e como o Andrei mostrou, tem uma quantidade grande de pessoas que a gente gostaria de fazer o anterior e não consegue, porque o externo não consegue alinhar. E qualquer coisa pior, a gente fixaria o odontoide em cifose, ou deixaria o parafuso muito na frente. Então, muitos desses eu tenho optado por via posterior. E os outros são os de alto impacto, igual o Dantas falou. Mas, evidentemente, como o Geraldo muito bem disse, nós não podemos morrer de amor nem por uma nem por outra, né? E eu sei que nenhum dos senhores morre, nem nenhum de nós. Ou seja, nós temos que ter as duas técnicas. Agora, é preciso que se estabeleça mais fortemente as indicações para um ou para outro. Eu acho que há casos que são absolutamente por via posterior. Houve um estudo nacional do Medicare americano, Andrei e Dantas e Geraldo, não sei se vocês viram, eles estudaram a taxa de recidiva das vias anteriores e vias posteriores em real life. Nos casos, o que aconteceu? Eles acharam que o idoso, a partir dos 60 anos, tinha uma grande quantidade de recidiva e reoperação por via anterior. Vocês viram esses dados, não? Então, tem a disfagia e a reoperação como uma tendência importante de operar por trás no cidadão acima dos 60 anos. A reoperação nas complicações via anterior praticamente nem são citadas, que elas são muito raras. Raramente o paciente reopera por via anterior. Você vê, praticamente eu só tive 2 por defeito técnico nosso, né, de não colocar passo a passo, não deixar a boca aberta, não ver o meu odontoide no AP, indicar uma fratura numa energia de alto impacto não reduzida. Então, as complicações, a meu ver,
é mais na má indicação do que propriamente na técnica. Agora, a reoperação para a via anterior é muito raro. Me chamou um pouco a atenção, eu tenho a minha impressão até há pouco tempo atrás era que a via anterior era para o caso que está bem na cara ali, para a via anterior, que eu brinco que pede um parafuso. Mas me chamou a atenção na aula do Dr. Fernando como ele tem a capacidade de alinhar a fratura no intraoperatório, até com aqueles vídeos que ele mostrou, permitindo, de certa forma, expandir um pouco a via anterior. Então, para alguns casos que o traço de fratura está um pouco desalinhada, tudo, eu acho que a via anterior pode ter um espaço, né, a mais. Agora, eu sempre que eu tenho dúvida ou acho que não vou reduzir, eu nem titubei em pensar em fazer a via posterior, né? Então, assim, acho que são colocações importantes. Dá para ficar um bom parafuso, está reduzido? Dá, então faremos via anterior. Não dá, tem risco, talvez seja melhor ir por trás, né? Boa. Eu acho, viu, Dantas, é o seguinte, uma mensagem para casa é que eu faço várias radiografias no paciente e quando o paciente você consegue alinhar ele em extensão, você acha uma maravilha. O problema é como você diz, você alinha o odontoide, o paciente está um pouco... Aí você tem que... a coisa mais difícil, né? Se o pescoço é longos coles, se for um breves coles, aí você já começa a ter um tórax em quilha, aqueles aí começa a dificultar. O que eu recomendo é o seguinte, o ideal é você ter os dois materiais na sala, porque qualquer dificuldade, você já tem a outra opção. E tem que dizer isso ao doente. Claro, a minha preferência é no doente jovem, no doente até no idoso, naquilo que Andrei... Na verdade, eu não vi esse embate que Dantas falou tanto, que ia ser uma luva azul contra uma luva vermelha. Eu até fiquei chateado. Será que Andrei é comunista? Duvido, eu acho que ele não é, não. Ele fez de propósito. Mas o que eu acho é o seguinte, vocês dois falaram a mesma coisa. Chamaram a atenção muito bem. Eu acho que se tiver residente aí, gente jovem, deve ter gostado muito, porque foi aquela coisa gostosa de se ouvir. O fato é esse, é que a gente tem que estar pronto para as duas coisas e tem que dizer isso ao paciente. A cirurgia, o melhor tratamento conservador do odontoide, para mim, é o parafuso de odontoide, porque é um tratamento funcional. É óbvio, eu vou fazer uma osteossíntese, não é uma artrodese. Mas é preciso, embora, como eu disse a vocês, no serviço público, por várias razões, por exemplo, já peguei odontoide bífido, dividido no meio, a fratura embaixo e ele dividido no meio. Se botar um parafuso, ele vai ficar sambando lá naquela coisa. Então, você vê cada coisa. Eu publiquei um caso, nós publicamos no serviço, vocês viram, um caso especial, não é um caso para ser mensagem para casa, não é isso. Uma fratura dessas. Eu estou com outro caso parecido, agora um odontoide todo atrás, quase lá atrás do corpo C2 e bem posterior dentro do canal. Eu programei fazer uma já caduca, antiga, vou falar rápido para não demorar por cada hora, mas eu programei uma artrodese posterior. Mas como esse odontoide estava todo dentro do canal e redutível, já consolidado, todo dentro do canal, consolidado com o corpo C2, eu fiz uma transoral nesse paciente e aí veio uma ideia. Na hora, aquela ideia que você tem, eu digo, deixa o material de bucomaxilo na sala. Então, eu cortei a base do odontoide e pedi ao residente para puxar a tração. Eu estava com o microscópio e vi quando o odontoide veio todo para frente. Cortei com a broca de drill fininha e o odontoide caminhou, cavalgou todo para diante. Então, no lugar aquele corte com drill, eu tirei um enxerto de ilíaco e coloquei lá uma pastilhazinha de enxerto de ilíaco. E fiz a osteossíntese com a placa de bucomaxilo com um parafuso quase bicortical. E consolidou muito bem. Esse trabalho a gente publicou e é esse trabalho, Dantas, que convidaram lá para a gente, quando for lá junto, falar. Em Dubai. Então,
essa é um caso especial, mas às vezes eu tive caso de ter que retirar o odontoide por via transoral e fixar por trás, porque estava um tumor ósseo dentro do canal, não tinha como reduzir, tá entendendo? Então, assim, é uma região muito complexa. Eu digo ao residente, por favor, me avisem de imediatamente quando chegar, porque tratar uma lesão dessa região antiga, às vezes, dá saudade de casa. Nós temos duas perguntas aqui. Ser agressivo, eu acho. Posso passar do chat? Posso passar para vocês antes de mostrar o caso, não? Pode. O Amauri pergunta, vocês fazem duas incisões quando optam por 2 parafusos de odontoide? Explica aí para ele, por favor. Eu? Você que falou em 2 parafusos. Ah, tá bom, não. E a outra para o Andrei. Tá bom. Obrigada pela pergunta aí, Amauri. O parafuso que é colocado é a mesma via de acesso. Então, de um modo geral, eu prefiro sempre a via de acesso do lado direito. Então, como eu sou direito, eu uso sempre a direita, como se fosse o hernia de cervical. Então, eu coloco um parafuso à direita, primeiro, se for o caso, e depois, lateralmente, à esquerda. A vantagem de 2 parafusos, além, por exemplo, de colocar em idoso, teve um paciente que eu coloquei o primeiro parafuso e ele não ficou tão bom. Eu quis tirar e a chave perdeu a rosca. Então, eu deixei ele mais ou menos e vim e coloquei outro bem posicionado. Então, tem condições de você colocar 2 parafusos. Não fique com receio de colocar. Né? Nós, brasileiros, os trabalhos mostram, nós temos espaço para isso. Mas, de um modo geral, a maioria a gente faz na mesma incisão. Só muda, fica um pouquinho mais lateral, mas é tudo por um lado só. Ô, Danta, só rapidinho. Eu me lembro, não sei se vocês estavam lá naquele curso, aquele congresso 4 Bandeiras que teve em Foz do Iguaçu, da O. Um congresso de 4 países, tal, dali da região de Foz do Iguaçu. Aí teve um caso lá, discussão, eu me levantei e disse, colocar 2 parafusos é mais fácil do que 1. Aí todo mundo ficou, não, o que é que esse cara é doido, está dizendo? Claro, eu já coloquei o segundo parafuso exatamente por isso, porque o outro ficou um pouco lateral. Então, ele já me guiou, coloquei 2, ficaram os 2 dentro. Então, você quando quer colocar quer colocar exatamente na linha média. E às vezes dá um trabalho danado, né? Então, você coloca um mais lateral, aí já criou o caminho para o outro, não tem como errar o segundo parafuso. Muito bom. O doutor Bertolini, Eduardo de Freitas, perguntou para o Fernando, mas eu vou passar para o Andrei. Depois, se o Fernando precisar complementar, ele complementa. Você reduz a fratura antes de abordar a VA ou põe em extensão, aborda e reduz na hora de passar o parafuso? Não, se não tiver reduzido, nem começa a passar o parafuso. Você tem que reduzir no posicionamento. A outra questão da incisão, o que a gente faz? A gente pega um fio de Kirchner, faz o perfil e faz a incisão na pele, mais ou menos no trajeto do parafuso, um pouquinho às vezes para cima, para fazer a cervical, para passar o parafuso. A incisão longitudinal, ela permite que você angule um pouco mais, mas em geral a gente tem feito transversa mesmo, e a gente mede na pele, porque só como o Dr. Fernando mostrou, você entra embaixo de C2, geralmente eu drilo um pouquinho o disco 2, 3, né? Você entra embaixo. E a incisão na pele, geralmente é C5, C6, às vezes C4, às vezes C7. Então, só essa coisa é importante. A incisão não é em C2, C3. Em C2, C3, você não consegue passar o parafuso, né? Só completado. Isso é uma coisa... Ricardo, posso falar rapidinho? Tem residente, né? Para deixar... Go ahead. O Andrei falou, uma contraindicação é a cifose torácica. Então, um macete de você pular essa etapa é usar aquela broca maleável que a gente usa para fêmur. Então, a broca maleável, você dá tranquilo para você passar, né, pela hipercifose torácica. Então, é um macete, se você estiver passando aperto pelo odontóide, igual o Andrei falou, usar a broca maleável, né, que você consegue passar pelo... O doutor Modesto Serione, acho que é o doutor Modesto Serione, dá os parabéns aos dois professores, nosso ex-presidente da Sociedade Brasileira, dá os parabéns aos 2 professores Dantas e Andrei pela excelência das aulas.
Muito didáticas e com Obrigado, ensinamentos camarada. baseados na literatura. Agradeço, ele falou. Obrigado, professor. É uma honra. Obrigado. Muito bom. Ricardo, vamos concluir o negócio, o caso? Vamos. Agora é você que Conclui tem que aí, mostrar, né? Conclui O aí. paciente evadiu. Você consegue... Andrei, quem que estava chefe agora? Agora quem tá é você mesmo. Eu? É. Participante, tem que botar Ricardo agora, o chefe. Né? Ricardo, você é o chefe agora. Ainda impossibilitado pelo host. Tá aqui, Ricardo, anfitrião. Ok. Ok. Isso aqui para os cientistas, olha. Avoid falling in love with your own hypotheses, para todos. Voltando ao caso. Então, o Rodolfo Carneiro entrou ali agora. Voltando ao caso, não é? Nós já tínhamos no raio-x um perfil. Bota na tela cheia, Ricardo. Vamos colocar aqui. Já havia uma distração evidente C1, C2. O arco de C1 não fica caindo para fora do topo do odontoide. Vocês percebem a distração C1, C2? Raio-x do perfil? Quando se quebra o odontoide, de um modo geral, não tem essa imensa distração. Ok. Voltando ao caso, existe uma distância atlanto-dental evidente. Os senhores podem ver aqui. O dente está aproximadamente assimétrico com relação às massas laterais. E está um pouco inclinado para a direita, para a esquerda, vocês percebem? Então, é um dente razoavelmente desalinhado para o lado. E a massa lateral da direita, os senhores conseguem ver o meu ponteiro? Não. Veja, olha, a massa lateral direita deslocou para o lado esquerdo. Por isso que houve a fratura do odontoide para o lado contralateral. Então, isso sugere um certo deslocamento C1, C2. Percebe? Olha, o dente, apesar de estar inclinado para o lado esquerdo, está encostado na massa lateral direita. A massa lateral está um pouco nua aqui do lado direito. Bom, indo adiante, no axial a gente vê o odontoide um pouquinho desviado para a direita. Então, isso tudo denota uma instabilidade C1, C2. No T2, nós percebemos um hipersinal atlanto-dental nesta imagem e um distanciamento atlanto-dental. Vou mostrar agora o... Ricardo. Oi? Delcio e Renata, se puder desligar o microfone, seria bom. Estão vendo TV. Delson. Boa. Ok. Foi possível ouvir isso que eu falei, não é? Então, vamos ver o flare. Então, a gente vê um hipersinal em C1 e C2. De fato, a massa lateral de C1 está muito longe da de C2. E existe um hipersinal, eu falei que não tinha lesão do transverso, existe um hipersinal entre o odontoide e o axis aqui, e um deslocamento atlanto-dental. O fato, Dantas, me lembrei, o técnico da ressonância começou o axial em C3, você acredita nisso? Bom, e aqui está visível, olha, se vocês olharem, existe um desalinhamento espino-laminar em C1 e C2, um hipersinal, e aqui também, olha. Então, o C1 está afastado do dente. Então, este é o caso para não se usar uma via anterior, não é? É um caso de muito risco para a via anterior. Fixar, como o Dantas mostrou na aula dele, fixar o odontoide manteria uma instabilidade C1, C2. O Andrei também mostrou isso.
Então, a via foi a via posterior, com uma fixação C1, C2 habitual e clássica. Então, eu passo agora, então, para o doutor Fernando Dantas o comando, se está certo, se está errado e assim por diante. Pode assumir o comando, por favor, Dantas? Alô? Boa, Ricardo. Pronto? Pronto. Muito legal, interessante, parabéns. Realmente, aquelas imagens já dava uma olhadinha antes que ela estava um pouquinho com sua luxação C1, C2. Apesar da ressonância não ser o corte, né, ideal para você ver o ligamento transverso. Mas, realmente, se você está mostrando que ele estava rompido, então não é a contraindicação absoluta de ir pela frente mesmo. Você fez certo na via posterior. No caso, muito bem resolvido. Você vê que, às vezes, a ressonância que eu falei anteriormente não ajuda muito para a decisão terapêutica, e, nesse caso, ela foi fundamental para você fazer uma proposta terapêutica, né? Então, parabéns, ficou excelente. E antes de acabar, eu queria agradecer a todos, né? Antes de Andrei comentar alguma coisa, nós tivemos mais de 70 participantes, foi excelente, acho que valeu a pena, foi legal demais. Andrei, agora você ganhou, via posterior. Ricardo, esses paulistas, gente, não tem jeito não. A gente combinou, na verdade. Esses paulistas não tem jeito não, é difícil demais, gente. Eles são uma raça difícil demais para lidar com eles. Nossa mãe. Eu diria que foi empate. Não, eu acho que a questão realmente é que, na verdade, não houve uma briga porque não há superior, né? Há indicações melhores para uma, eventualmente para outra, né? E realmente o cirurgião tem que estar familiarizado com as duas, né? Porque eventualmente vai precisar. Quem lida com trauma, né? A questão é essa, né? Você não tem, às vezes, escolha, né? Então, eu acho que foi bem produtivo. Eu achei, em especial, a aula do Dr. Fernando, ele subsidiou com muita literatura. Eu acho que isso é um ponto bem forte, né? Aquele trabalho das cabecinhas que o pessoal tirou o parafuso, né? É uma coisa que a gente não discutiu na aula, só para os sobreviventes e mais resistentes, é que hoje se tem uma tendência para a via posterior de retirar o parafuso sem colocar enxerto. Então, existem algumas séries de casos, você fixa C1, C2 e retira um enxerto. O que acontece é que muitos pacientes não querem, né? Assim, eu já tive caso com boa consolidação, você fala para o paciente, vai melhorar um pouco para você rodar, você quer? Não, obrigado, doutor, um abraço. Então, acho que isso tem a ver com cultura também, né? Então, me falaram que hérnia de disco na Coreia, o paciente fica 7 dias internado, né? Então, nos Estados Unidos, ele fica 2 horas e o convênio já dá alta. Então, acho que isso tem a ver com cultura também do paciente, mas é uma opção, você fixar C1, C2, o odontoide consolida e você tira o parafuso para algumas fraturas. São 2 cirurgias, é uma desvantagem, mas é uma coisa que está sendo discutida em alguns congressos, em alguns estudos aí, né? Que eu acho que eventualmente vai ter um caso que cabe, né? Boa. Andrei, fazer um pequeno comentário, Dantas. Pode ser, não? Permite? Claro. O chefe é Ricardo, né? Eu estou aqui só dando apoio moral. Então, continência. Eu geralmente eu uso enxerto ó, eu faço C1, C2, tanto em vaginação basilar como em trauma. Eu abro a articulação, ureto a articulação, ureto bastante, às vezes passa até um macho na articulação para ferir aquilo ali e tiro o enxerto da apófise de C2. Você, com a apófise de C2, tem aquelas 2 partes da apófise, você tira enxerto para um lado e para o outro, suficiente. Você coloca lá e impacta aquilo. Eu acho que eu faço isso e vi até um comentário de Goel, se você prestar atenção na última apresentação dele, eu acho que foi no sábado, né? Ele diz, bota enxerto ósseo. Eu não vi ele falando muito em spacer na última conversa dele, né? Mas eu não boto espaçador, até porque nós não temos um adequado para isso, né? É muito largo.
teria que mandar confeccionar um. Então, eu uso o enxerto da apófise de C2. Então, não estou tirando mais de ilíaco para esse tipo de artrodese. Isso é o que a gente tem feito. Boa. Ricardo, se quiser concluir, só falando aqui, falar que Rodolfo está dando parabéns a todo mundo. O Gustavo Costa também, parabéns a todo mundo. O Alessio também, parabéns a todos, agradecendo. Então pode fechar com chave de ouro, Ricardo. Agora, com você, fechar com chave de ouro. Não, eu agradeço o convite, o seu convite. Foi um prazer encontrar com o Andrei de novo, a gente não combinou nada. O caso que me foi enviado foi pelos nossos residentes, não tinha pegadinha e vocês dois acertaram. Obrigado a todos, maravilhosa noite. Um abraço, boa noite para todos aí. Valeu, obrigado a todos. Em breve a gente está ao vivo, se Deus quiser, sem Deus corona. quiser. Se Deus quiser. Já encheu esse vírus aí, tchau. Obrigado, Andrei, valeu. Obrigado. Valeu, Dantas, Botelho e Andrei, parabéns, viu? A brincadeira foi boa, Andrei. Dantas, um abraço, até logo. Não era luva, não, ali era para dar um abraço, não era luva, não era um abraço. Era a luta mexicana. É mexicana, era. Valeu, obrigado a todos.